Pessoal, a melhor maneira da gente entender o que é uma titulação ácido-base é vendo um exemplo real da aplicação dessa técnica. Então, como é que determina a concentração de ácido acético em vinagre? Primeiro tem que entender o que é o vinagre. O que é o vinagre? O vinagre nada mais é do que uma solução de ácido acético, né? Só que não é uma solução numa concentração qualquer. O vinagre para consumo humano deve ter entre 4 e 6% de ácido acético. A legislação brasileira estabelece em 4% o teor mínimo de ácido acético para o vinagre. Então, uma vez que a indústria de alimentos produz o vinagre, né, o controle de qualidade da produção precisa garantir que tenha realmente 4% de ácido acético dentro daquele lote. E como é que poderia fazer essa medição? Né? Uma das alternativas, e a mais viável na verdade, é a titulação do ácido acético com hidróxido de sódio. Então, por que isso? Porque ácido acético reage com hidróxido de sódio, dando acetato de sódio e água. Então, uma vez que a gente sabe que a proporção da reação aqui ocorre de 1 para 1 molar, então, se eu sei o quanto de NaOH eu uso para neutralizar o ácido acético em determinada concentração, em determinada quantidade de ácido, eu posso simplesmente, através de cálculo estequiométrico, descobrir então a concentração do ácido acético no vinagre. Vamos ver o exemplo? Aqui eu mostro então o esquema fundamental de como funciona uma titulação clássica. Então, o primeiro passo é sempre colocar uma determinada alíquota da solução que a gente quer descobrir qual é a concentração, né, no Erlenmeyer. Nesse caso daqui, a solução que a gente quer descobrir a concentração ou garantir a concentração é a do vinagre. Então, aqui transferi 20 ml da solução ácida. Nesse sisteminha daqui, que é o sisteminha clássico, nós temos uma bureta e dentro dessa bureta a gente tem uma solução titulante, que nesse caso é uma solução de NaOH. Por que de NaOH? Porque se a gente quer descobrir a solução, a concentração do vinagre, que é ácido, né, do ácido acético no vinagre, que é ácido, a gente usa para isso um titulante básico. E o contrário também é verdade. Se a gente quiser descobrir a concentração de alguma substância básica numa solução, a gente vai usar como titulante um ácido. Então, nesse caso aqui, é o NaOH preenchendo a bureta. Né? Vamos usar então a solução padrão numa concentração conhecida de 0,5 mols por litro. Bom, dá-se então o processo da titulação, começa a gotejar o NaOH, a solução de NaOH na solução do ácido, até a neutralização. E como é que a gente sabe que neutralizou? Como é que sabe a hora de parar a reação? É a presença do indicador que mostra essa interrupção. Nesse caso aqui é a fenolftaleína, que fica rosinha. Então, quando o sistema fica rosa, está na hora de parar a reação, para de gotejar e a gente mede aqui então o volume que foi utilizado. Né? A gente sabe que está zerado aqui, o volume que foi utilizado a gente determina que no caso aqui foram 27 ml. Pois bem, então, como é que a gente pode fazer esse cálculo? Coisa mais simples do mundo, cálculo estequiométrico básico. Então, pela reação, né, que está aqui balanceada, a gente vê que o ácido acético e o hidróxido de sódio reagem na proporção molar de 1 para 1. Então, um mol de ácido acético reage com um mol de NaOH. Novidade nenhuma até agora. Então, se eu descobrir a quantidade de NaOH que foi utilizada na reação, eu, por tabela, né, por uma questão proporcional, eu consigo descobrir a concentração do ácido acético. Então, quanto foi de NaOH que foi utilizado? A solução padrão está na concentração de 0,5 mols por litro. Portanto, são 0,5 mols por litro em 1000 ml. Foram utilizados 27 ml. Então, eu vou ter quantos mols nesses 27 ml? X. X então vai ser igual a 0,0135 mols. Portanto, né, foi empregado na titulação 0,0135 mols de NaOH. Como a proporção é de 1 para 1, se eu tenho 0,0135 mols de NaOH, quer dizer então que esse NaOH reagiu também com 0,0135 mols de ácido acético. Então, em tese, já descobrimos a quantidade de ácido acético, né, no vinagre, nos 20 ml de vinagre. Só que a pergunta é o seguinte: esse vinagre está dentro dos parâmetros que a legislação prevê? Nesse caso, a gente tem que saber a concentração pessoal, né, a percentual, o título do vinagre. Então, só é a gente então descobrir a massa que equivale desse ácido acético. Então, se eu sei que um mol de ácido acético tem 60 gramas, que é a massa molar dele, 0,0135 mols de ácido acético equivalerá a quantos gramas?
X vai ser igual, então, a 0,81 gramas de ácido acético. Portanto, nesses 20 ml aqui de vinagre, nós temos 0,81 gramas de ácido acético. Né? E só é aplicar agora a fórmula do título. Título, então, é a massa do soluto dividido pela massa da solução. A massa do soluto vai ser 0,81 gramas, acabamos de calcular. E quem é a massa da solução? Olha, como é uma solução diluída, né, abaixo de 5%, a gente assume que a densidade dela é muito próxima da densidade da água, que dá ali por volta de 1 grama por ml. Então, se são 20 ml, a gente tem por volta de 20 gramas. Então, a massa da solução, 20 gramas. Fazendo a continha, vai dar 0,0405. Eu multiplico isso aí por 100 para expressar o valor em percentual, e aí chegamos ao percentual de 4,05%. Portanto, esse vinagre em questão está dentro do que a legislação permite, não é? Que é no mínimo 4% de ácido acético. Esse tem. Professor, isso só dá para calcular dessa forma? Não. A gente pode calcular também entendendo, né, como funciona a titulação de maneira um pouquinho mais profunda e arrumando algumas formulazinhas. Veja aqui, ó. Se a proporção que ocorre a reação é de 1 para 1, então eu posso dizer o seguinte, que no ponto de equivalência, né, naquele ponto onde houve a neutralização de todo o ácido pela base adicionada, nós podemos dizer então que o número de mols do ácido acético ele é numericamente igual ao número de mols do NaOH. Não é verdade? Porque é uma reação de neutralização. Então, a gente já sabe calcular a molaridade. A gente sabe que a molaridade é o número de mols pelo volume. Arrumando essa fórmula, eu poderia dizer o seguinte, que o número de mols de qualquer substância é a molaridade dela vezes o volume da solução. Nesse caso daqui, para o ácido acético, eu poderia dizer então que o número de mols de ácido acético é igual à molaridade do ácido acético vezes o volume do ácido acético. O mesmo raciocínio seria para o NaOH. Quer dizer que o número de mols do NaOH seria igual à molaridade do NaOH vezes o volume do NaOH. E em cima, a gente já viu que o número de mols do ácido acético e o número de mols de NaOH no ponto de equivalência são iguais, tudo bem? Então, como eu quero descobrir qual é o número de mols de ácido acético, porque é a partir dele que eu vou calcular a massa para calcular o percentual, então eu vou organizar a fórmula da seguinte maneira. Eu posso dizer então que o número de mols do ácido acético, né, é igual ao número de mols de NaOH, que equivale à molaridade do NaOH vezes o volume do NaOH. Então, substituindo os valores aí, eu teria 0,5 mols por litro, que é a molaridade do NaOH, tá ela aqui, ó, e 27 ml, transformado para litros, né, que é o volume do NaOH utilizado. Faço a continha daí e chego a 0,0135 mols, do mesmo jeito que fiz no slide anterior. Não poderia ser diferente também, porque o princípio é o mesmo. E aplico mais uma vez, né, ao resto do raciocínio, porque o que eu quero saber é o percentual de ácido acético aqui. Então, vou transformar logo para massa. 1 mol de ácido acético, 60 gramas, 0,135x, dá 0,81 gramas. Aplico na fórmula do título e aí chego também ao título de 4,05%. Essa arrumação aqui pode parecer um pouquinho complicada nesse primeiro momento, mas vocês vão ver que uma vez que vocês se acostumam a fazer dessa forma, vocês vão ganhar um tempo tremendo, porque as coisas ficam muito mais simples fazendo dessa forma. Mas é uma escolha de vocês, se vai fazer através de regra 3 ou se vai fazer usando essa técnica. O mesmo princípio serve para a titulação de outras substâncias. Em uma titulação, foram usados 25 ml de NaOH 0,2 mol por litro para titular 50 ml de uma solução de H2SO4. Qual é a concentração em mol por litro do ácido nessa solução? Então veja que a titulação, o objetivo da titulação é muito simples. É você descobrir a concentração de determinada substância numa solução, não é? Através do uso de outra solução que você sabe a concentração. É simplesmente isso. Então vamos lá. Nesse caso, a quantidade transportada para o Erlenmeyer foram 50 ml de ácido sulfúrico. Na bureta, a gente colocou a solução padrão de NaOH, que é a solução titulante, nesse caso aqui, 0,2 mols por litro, né? Que é essa quantidade aqui. Tá bom? E nesse caso foram utilizados 25 ml, tá aqui, da solução de NaOH para que chegasse até o ponto de equivalência. Então vamos fazer cálculo. Nesse caso aqui específico,
quando a gente balanceia a equação, a gente vê que a reação acontece na proporção de 1 mol de ácido sulfúrico para 2 mols de NaOH. Então eu posso dizer o seguinte, que no ponto de viragem, no ponto de equivalência, né, o número de mols de NaOH é 2 vezes o número de mols de H2SO4. Olha. Por quê? A reação acontece 1 para 2, não é? Então quer dizer que eu preciso do dobro de NaOH para conseguir neutralizar 1 mol de H2SO4. Portanto, então no ponto de equivalência, o número de mols de NaOH é o dobro, né, 2 vezes o número de mols de H2SO4. E aí eu uso aquela formulazinha de novo, olha, molaridade do NaOH vezes volume do NaOH é igual a 2 vezes, nesse caso, a molaridade do H2SO4 vezes o volume do H2SO4. Tudo bem? Simples assim. Substituo os valores, olha. E aí faço a continha e vou chegar na seguinte conclusão, que a molaridade do H2SO4 será de 0,05 molar. Beleza? Pode fazer pela outra técnica, tá aqui o exemplo para quem quiser também. Da mesma forma, 1 mol de H2SO4 reage com 2 mols de NaOH. Então, se foram utilizados 25 ml de uma solução de NaOH na concentração de 0,2 mols por litro, então quanto é que de NaOH foi utilizado? Então, se são 0,2 mols em 1000 ml de solução, né? Então 25 ml de solução eu vou ter X mols de NaOH. Portanto, X vai ser igual a 0,005 mols de NaOH. Voltando então aqui para a regra de 3, nós temos o seguinte, se 1 mol de H2SO4 reage com 2 mols de NaOH e foram utilizados 0,005 mols de NaOH, então quanto de H2SO4 reagiu? X. X, portanto, vai ser igual a 0,0025 mols de H2SO4. Mas continuando, nós temos então que se 0,0025 mols de H2SO4 está em 50 ml, né, em 1000 ml teremos quanto? X. X vai ser igual a 0,05 mols em 1000 ml, o que equivale à concentração molar de 0,05 mols por litro, né? Por que foi que eu fiz essa continha daqui? Porque eu não quero saber simplesmente a quantidade de mols que tem em 50 ml, né? Eu não quero saber só a quantidade de mols de H2SO4 que tem em 50 ml de ácido. O que eu quero saber é a concentração molar. Beleza, esses 0,0025 mols de H2SO4 estavam contidos em 50 ml, ok. Mas eu quero a concentração molar, a concentração é por litro. Então, em 1000 ml, que é o que vale a 1 litro, teríamos quantos mols? Então, X. Portanto, a concentração final é de 0,05 mols por litro. Tudo bem? O número é igualzinho da técnica anterior. Pessoal, e como é que vocês vão saber se vocês entenderam o que foi visto no vídeo? Eu deixei 2 questõezinhas aqui para vocês resolverem, já estão com as respostas. Dar pausa no vídeo e tentar responder. Escolha uma técnica que vocês acharem melhor. Caso não chegue nos resultados que estão aí, volta o vídeo quantas vezes for necessário e tenta novamente, tá bom? Também acho que é válido dar uma lidinha no tópico sobre titulação lá no livro, né, no material que eu passei para vocês de reações em meio aquoso, tem uma referência bibliográfica, tudo bem? Não vamos esquecer também que antes de começar a nossa próxima aula, né, teremos um quiz, então estudem direitinho para não perder esse ponto, tudo bem? Vejo vocês em breve, um grande abraço.